Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Muito bom dia, que a bênção, que a graça de Deus nessa manhã esteja sobre você e sobre toda a sua família. É uma alegria a cada manhã podermos nos levantar e nos colocarmos nos braços do Senhor, ouvirmos a sua voz e permitirmos que Ele esteja ao nosso lado em toda a nossa trajetória. Aguardamos o momento em que veremos o céu se abrir, nos encontraremos com o nosso Salvador e viveremos com Ele por toda a eternidade. Que as mãos do Eterno estejam estendidas sobre você e todos os seus queridos. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Jeremias, capítulo 38, o versículo 1. Ouviu, pois, Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Passur, e Jucal, filho de Selemaías, e Passur, filho de Malquias, as palavras que Jeremias anunciava a todo o povo, dizendo: sabedoria, ou ser sábio, não é falar em todo momento. Ser sábio é saber o momento certo para dizer a palavra certa. Ser sábio não é responder no mesmo tom ou com o objetivo de ofender alguém que lhe ofendeu. Mas ser sábio é não omitir a verdade, mas respeitar as pessoas que estejam ao seu lado. Dessa forma, Jesus amava as pessoas. Dessa maneira, Jesus aceitava todo pecador. Este é um modelo para todo aquele que é filho do Senhor para viver e se preparar para se encontrar com seu Deus. Como nós podemos observar no versículo 1, Jucal e Passur eram os homens que lideravam a perseguição ao profeta Jeremias. Não é de se admirar todo o problema, todo o turbilhão que estava acontecendo em Judá, era porque não havia um líder que tomasse a posição, que encabeçasse a liderança e conduzisse o povo por um caminho correto. Todos faziam o que bem queriam e não havia ninguém que pudesse tomar a decisão, puxar a corda e mostrar o caminho pelo qual todos deveriam caminhar. Zedequias não tinha postura de rei, Zedequias não tinha uma força na sua liderança, Zedequias não conseguia conduzir o povo por um caminho correto. Zedequias, na verdade, deixava que outros decidissem por ele e ele balançava a cabeça, afirmando que os outros já tinham decidido. Jeremias capítulo 38, versículo 5, a Bíblia diz o seguinte: disse o rei Zedequias: eis que ele está nas vossas mãos, pois o rei nada pode contra vós. Zedequias era o rei, mas na verdade não tinha força para defender quem ele sabia que era honesto e era justo. Ao olhar a maioria, ver a quantidade de pessoas que estava se opondo à sua liderança, ele resolveu lavar as mãos. Ele permitiu que um homem de Deus, o profeta Jeremias, fosse lançado dentro de uma cisterna. Os príncipes da cidade tinham medo de tirar a vida de Jeremias, com a reação do povo. Para que isso não pudesse acontecer, a melhor opção nesse momento para silenciar o profeta Jeremias era colocar num calabouço, numa cisterna, porque ali dentro ele não teria acesso a ninguém e era a única forma então de silenciá-lo. Embora Jeremias não corresse o risco de morrer afogado, porque dentro da cisterna não havia água, mas dentro da cisterna havia lama. Jeremias, diz Flávio José, ficou com lama até o pescoço, não podia movimentar-se, porque a lama lhe impedia de tantos movimentos. Como nós podemos observar no versículo 7 e no versículo 8 desse capítulo, é Ebed-Meleque, um etíope, que conversa com o rei Zedequias, que está sentado à porta da cidade, da tribo de Benjamim, pedindo ao rei permissão para que ele pudesse retirar o profeta Jeremias de tal situação do fundo de uma cisterna cheio de lama. Ebed-Meleque era um etíope que vivia entre os israelitas, não tinha sangue hebreu, mas era um etíope que tinha um coração contrito a Deus, devoto ao Senhor. Ele era mais sensível às necessidades espirituais da nação do que muito judeu, do que muito israelita. É o que Deus muitas vezes tem feito com o seu povo. Deus tem levantado pessoas de outras nações para ajudar o seu povo. Deus não desampara um filho fiel. Deus não deixa perecer alguém que busca viver em retidão aos seus ensinamentos. O cerco em Jerusalém estava tão grande que a fome, que a falta de pão, a falta de água, a escassez de alimento era tamanha e alguém estava em busca de pão, de alimento, para sustentar a Jeremias. Jeremias capítulo 38, versículo 10, a Bíblia diz o seguinte:
Então deu ordem o rei a Obed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 moedas e tira da cisterna o profeta Jeremias, antes que morra. Foi nesse momento de um apelo direto ao rei, que estava sentado à porta da cidade, fazendo justiça, como era de costume, aos reis assentarem-se na porta, e aqueles que tinham uma necessidade, uma causa a apresentar ao rei, ali na porta da cidade, o rei julgava. Esse etíope, Obed, ele busca ao rei e pede então para que possa libertar o profeta Jeremias. O rei então autoriza que 30 príncipes, 30 homens, para que não pudesse no futuro se opor à sua liderança, ele convoca esses príncipes para que possam ser as pessoas responsáveis para libertar o profeta Jeremias de dentro da cisterna. Usaram panos velhos para que as cordas não machucassem a sua pele. Foi necessário que panos fossem usados para que o profeta fosse retirado e fosse liberto do cativeiro dentro da cisterna. Como nós podemos observar o versículo 17 do capítulo que nós estamos analisando nessa manhã, ao retirarem o profeta Jeremias de dentro da cisterna, é o próprio profeta Jeremias que fala em nome de Deus, aconselhando a Zedequias a se entregar aos babilônicos. Se ele se entregasse, ele pouparia a sua vida e pouparia a vida dos seus familiares. Mas se Zedequias resistisse aos babilônicos, Zedequias seria morto e os seus familiares também. Zedequias tinha uma liderança tão fraca, tão pálida, que ele temia se entregar aos babilônicos e aos caldeus e ser escarnecido pela sua própria população. Quando as mulheres escarneciam alguém, era resultado de fato que aquele ser humano era muito frágil emocionalmente. Ele temia mais a opinião do povo do que a voz de Deus. Se Zedequias tivesse aprendido a respeitar mais a voz de Deus, ele teria recebido a bênção de Deus e teria construído uma nação forte. Mas pelo fato de rejeitar a voz do Senhor, ele não conseguiu nenhuma coisa e nem outra. Foi deposto do seu trono e levado como cativo para uma outra nação. Ser fiel à palavra de Deus, você pode em dado momento não alcançar o sucesso, não ser aplaudido pelas pessoas, mas você vai ter a bênção de Deus. Deus estará ao teu lado nos momentos difíceis. Foi o que Deus fez com o profeta Jeremias. Deus o honrou, Deus o abençoou, Deus o livrou da morte, do calabouço da cisterna. Os verdadeiros mensageiros de Deus não precisam e não devem esperar o aplauso das pessoas, mas aguardar a aprovação divina e a bênção do Senhor sobre a sua vida. Aquele que vive em retidade para com o céu, o seu nome será mantido no livro da vida. Mas aquele que busca o aplauso das pessoas e esquece a aprovação do Senhor, esse, na verdade, está conduzindo a sua vida para um desfecho triste e terrível. Feliz é aquele que busca cada dia viver em paz com Deus, vivendo uma vida em conformidade com os seus ensinamentos. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos conceda a graça de um dia estarmos com o Senhor por toda a eternidade. É o nosso pedido e a nossa oração, e nós o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.